Olá, bem-vindos ao Positividade, um podcast da Áurea Dermatologia. Eu sou Olga e tenho muito prazer em vir aqui conversar com vocês de temáticas tão importantes. Hoje o rejuvenescimento vai dar espaço para o envelhecimento saudável. Entendemos que a idade traz consigo uma beleza e nós precisamos entender como explorar mais essa condição de vida que é tão natural de nós todos. A doutora Fabiola Viterbo, que é dermatologista, vai explicar para a gente os tantos recursos em termos de tecnologia que nós temos para manter uma pele saudável, viçosa, e o Sérgio Souza, que é fisioterapeuta e educador físico, já sabe, né? Vai comprovar por A mais B o quanto manter um corpo ativo é extremamente saudável. Tudo bem? Fabiola? Tudo bem, Olga? De novo, um grande prazer estar aqui com você, né, que conduz maravilhosamente esse nosso podcast, né? E hoje o assunto é maravilhoso. Eu particularmente gosto muito de falar da parte de corporal, que hoje é uma grande vertente da estética médica. Então hoje existe uma grande procura dos pacientes. Antigamente eles só vinham para tratar face, vocês só queriam tratar face. Hoje não, hoje o corpo virou uma grande procura, hoje existem grandes armas estéticas para tratamento corporal, ácidos hialurônicos que são produzidos em macromoléculas específicos para tratamentos corporais, bioestimuladores de colágeno, né, que antes a gente só usava em face, hoje a gente tem bioestimuladores em grande volume para fazer trabalhos corporais em abdômen, perna, costas, face interna de coxa, mas antes de tudo, esse corpo precisa estar muito bem trabalhado. Com certeza. A gente já sabe, né, que a expectativa de vida aumentou, que a terceira idade hoje já é uma idade muito ativa e nós precisamos desses recursos todos para estarmos bem na nossa própria pele. Como você falou, com muita propriedade, atividade física não tem como, né? É um grande aliado do aspecto do nosso corpo, da nossa pele, do viço da nossa pele, e o Sérgio vai poder explicar mais detalhadamente como que a gente pode organizar, né, essa situação de forma favorável a nós mesmos, né, Sérgio? Que bom ter você aqui com a gente. Primeiro que homem, né? Para mim é um prazer, né? A gente conversa sempre entre mulheres e quando tem um homem que não só é um super profissional como você, mas que também utiliza desses recursos todos, né, associando o corpo em movimento, a atividade física com alguns cuidados que a tecnologia traz pra gente, eu acho que a gente vai dar alguns caminhos seguros para as pessoas trilharem aí quando o assunto é qualidade de vida, né, Sérgio? O envelhecimento é algo assim inevitável, né? A gente sabe que faz parte do processo. É natural, normal isso acontecer. Agora, é importante, diante de tudo, saber que isso pode estar sendo amenizado com tantos recursos que nós temos hoje. É a gestão do envelhecimento, não é isso, Sérgio? Perfeito. É você gestionar seu envelhecimento Isso, para o envelhecimento saudável. Eu acredito, inclusive, que a gente tem que desmistificar aquela coisa de que a pessoa ficou velha, tá com osteoporose, tá sarcopênica. É claro que isso acontece, mas um trabalho bem feito, por um profissional bem feito, pode ajudar você a chegar nessa idade avançada e tá ali com a musculatura firme, os ossos saudáveis, né? Isso, sem Sérgio? dúvida. Até porque eu digo que o trabalho do profissional dessa área é a base. O que eu vou fazer depois, eu vou fazer cereja do bolo, acabamento, requinte, embelezamento desse corpo, né? Que uma pele que envelhece, eu vou conseguir melhorar aquela pele, melhorar o tônus, mas não dá para eu melhorar a musculatura. Né? A musculatura é do profissional, né? A parte óssea é do profissional da fisioterapia, do preparador físico. Né? Por isso que é fundamental se iniciar desde cedo. Verdade. Né? O envelhecimento, gente, ele é um processo natural, não tem como a gente retroceder no tempo, mas tem como envelhecer bem e desfrutar de todas as fases da nossa vida. Eu acho incrível a quantidade de recursos que hoje a gente tem, de informações valiosas também que a gente tem e do nosso poder de tomada de decisão também. Por isso a Áurea resolveu abrir aqui esse diálogo, né, entre mulheres, entre pessoas responsáveis por esse acompanhamento da saúde em várias áreas, exatamente para dar um norte para a gente de uma forma segura.
Combinado? Olha, para Mary Streep, que eu estava vendo uma frase dela, eu achei bem curiosa, ela diz que envelhecer é ter menos colágeno e mais liberdade. Eu queria saber para vocês o que é envelhecer e saber também qual é o conceito de beleza para vocês. Se vocês já têm isso claro, do que é se sentir bonita de verdade. É só uma pele bonita? É só um cabelo bonito? É só um corpo em forma? Ou você quer ter autonomia, você quer curtir todas as suas fases e viver bem? É esse o grande desafio, não é? Grande desafio. Agora, eu acho que hoje a gente pode envelhecer, ganhar liberdade e preservar nosso colágeno. Claro! De todas as formas. Quando a gente fala colágeno, lembra só de pele. Mas o osso tem colágeno, a musculatura precisa de colágeno e a pele precisa de colágeno. Sim. Então, assim, nada de perder. A gente vai ter que poupar esse colágeno. Exato, é fazer um banco de reserva de colágeno. Como ele falou, né? começar o estímulo à Desde atividade cedo, física de forma precoce, né? Já dúvida. prevendo, né, essa perda que vem por aí. Exatamente. Para ter autonomia, para ter liberdade, para ter uma melhor qualidade de vida. Como eu falei aqui, o acesso à informação é muito claro, né? Eu vejo pessoas, às vezes, de 90 anos, com personal em casa, fazendo um trabalho simples de sentar e levantar. Sentar e levantar, por quê? Por causa da funcionalidade desse músculo aqui, que nós vamos precisar dele até o finzinho, aliás, dele e de vários outros. E quanto mais uma musculatura está preservada, ela está preservando suas articulações, seus ossos, né? Vai preservar um pouco mais a sua pele também. Você vai melhorar a estrutura toda. De forma que você vai necessitar na vida mais adulta, né? Mas é claro que há um desafio um pouco maior, não é, Fabiola? De você buscar esse estímulo de colágeno numa pele 40 mais, 50 mais, 60 mais. Em cada fase você vai precisar de uma combinação de procedimentos ou de orientação de procedimento ou de cuidados em casa, com novas tecnologias também de cosméticos que tratam a pele, até as próprias maquiagens às vezes tratam a pele. Verdade. Então a gente sempre fala isso, que não é ter uma quantidade enorme de produtos, mas ter o necessário e indicado para o seu tipo de pele. E né? adequado, exatamente. Né? Eu sempre digo que você precisa pensar hoje que a medicina evoluiu muito em vários aspectos. Acredito que o Sérgio percebe hoje que ele tem provavelmente mais recursos, uma população mais conscientizada da necessidade da atividade física, né? Eu, como médica, né, dermatologista, que atuo na área estética, o que é que eu digo hoje para o meu paciente? Que ele tem a oportunidade de estar fazendo exatamente esse banco de colágeno, que é o que a atividade física faz para você, é preservar. Então hoje você não precisa necessariamente esperar que essa flacidez aconteça na sua pele para você buscar o tratamento. Você pode ser proativo, assim como você é proativo na atividade física. Então você sabe que a partir de em torno de 25, 30 anos, você já começa a ter um balanço negativo. Você já começa a produzir menos do que você gasta. E é isso que vai fazer ao longo do tempo você ter a perda. Sim. Então, nessa idade, o ideal é a gente buscar um tratamento que estimule o seu fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, a fazer esse neocolágeno. E aí a gente tem vários, você vai desde uma paciente ultraconservadora, você tem aí ultrassom microfocado, né? A gente usa aqui na Auro Liftera, por ser um ultrassom microfocado de última geração, e ele entrega resultados de forma muito natural. Então é um tratamento assim, eu digo assim, eu diria que é a tecnologia hoje mais usada na dermatologia estética pela sua versatilidade. Sim. Então eu tenho uma paciente de 25 anos e ela diz para mim, doutora, eu não quero mudar meu rosto, Sim. mas eu quero começar a prevenir os sinais do envelhecimento. Sim. Liftera. Eu tenho uma mulher de 40 anos com alguns sinais de flacidez, e que ela disse assim, ai Fabiola, já tem um pouco de flacidez que está me incomodando, como não deixar melhorar essa flacidez, prevenir a progressão dela? Liftera. Uhum. Então ele entra em todas as etapas, desde a prevenção à terapia. E os já renomados, falados e consagrados bioestimuladores de colágeno injetáveis, que é uma família de produtos. Eu não conseguiria aqui enumerar cada um deles, eles têm funções diferentes, e você vai individualizar. Então vai ter um rosto de um atleta que tem baixo índice de massa magra, ele é bem sequinho, eu vou escolher um bioestimulador que talvez dê um pouquinho de volume.
Já eu tenho uma mulher que já tem um rosto com mais peso, eu vou para um bioestimulador que não me dê volume. Sim. E ainda tem os bioestimuladores corporais, que eu digo que faz o acabamento do trabalho que a pessoa faz com seu corpo a nível de manter o músculo, manter o osso em dia, bem formado, forte, mas a pele, se você não ajudar, a flacidez. É verdade. E assim, tanto a falta, né, quanto os excessos também são prejudiciais. Cada idade, cada situação clínica do paciente vai exigir uma conduta diferente, né? Isso é inevitável. Por isso que é muito perigoso a gente se mirar única e exclusivamente em redes sociais e em informações infundadas para tomada de decisão sobre que caminho você vai seguir. Como vocês mesmos falaram aí, né? A partir de... Desde que você nasce, você já vai... Seu estoque está todo pronto e você vai utilizando ao longo da vida. Exatamente. E chegar numa idade madura é, no mínimo, comemorar esse grande feito, né? Que você ter chegado até onde você chegou, de você, através da sua pele também, dos seus cabelos e tudo mais, você contar um pouco da sua história, você não temer o envelhecimento. O envelhecimento não é um xingamento. O envelhecimento é uma ordem natural das coisas e é possível envelhecer bem, e que bom que nós temos essas tecnologias todas. Entretanto, as pessoas estão um pouco perdidas, tomando decisões erradas, e já há uma outra vertente da dermatologia para corrigir procedimentos que são feitos sem base científica, melhor dizendo, não é com base em nada, é sem base científica. E para você mexer numa estrutura de uma pele, sobretudo, você precisa de conhecimento, precisa de uma boa indicação. Da mesma forma, voltando aí para a questão da atividade física e do exercício físico, você precisa ter profissionais qualificados, né, para essa atuação. Para obter resultados e também para não ter lesões, problemas, né, Sérgio? De exercícios mal feitos, né, inadequados. Então, fazendo paralelo com o que a doutora Fabíola colocou em relação aos procedimentos de acordo com cada pele, da mesma forma o exercício físico. Uhum. Nem tudo é para todas as pessoas. Não, na verdade. Então, e nem é a quantidade, é a dose certa, porque se você tem um bioestimulador de colágeno que ficou bom, no outro dia você vai lá e vai botar mais bioestimulador, vai ficar melhor. Não, vai atrapalhar um processo. É que nem atividade física. 1 hora na academia já tá bom, não precisa ficar 3 horas na academia. O músculo precisa de descanso também, o corpo precisa de descanso. O excesso é prejudicial. É prejudicial. Eu vejo grandes médicos, né, grandes nomes da medicina aqui mesmo na Bahia, que eles dizem, olha, a atividade física, né, é o primeiro item da minha prescrição médica. Antes de tudo, antes de qualquer medicamento. É um remédio. É remédio. Gente, tem psiquiatra. Remédio. Remédio bom. É um remédio bom, né? Tem tratamentos psiquiátricos que vão chegando num ponto, né, do desmame, que eles são substituídos pela atividade física. Tamanhos são os milagres que uma endorfina, serotonina pode propiciar para o seu organismo, né? Isso é fantástico. Você falou, caiu num ponto importantíssimo, né, Guilherme? Que a atividade física faz uma descarga hormonal tão bacana no nosso organismo. E natural, e nem custa dinheiro. Que vício bom, né? Tipo assim, eu sou viciada. Por isso os corredores, né? Os corredores começam e não param mais. Eu só não virei uma porque meu joelho não permitiu. E nem conheci o Sérgio lá atrás para trabalhar minha musculatura. Agora não vai ter mais problema. Olha, eu quero fazer uma pergunta para os dois, né? A gente tem coisas muito básicas que a gente não precisa nem esperar envelhecer para saber. Né? Quanto mais essa informação chegar rápido para a gente, melhor para o nosso processo de envelhecimento. Dentro da dermatologia, eu quero pelo menos uns 3 ou 5 exemplos que você pudesse me dizer assim, olha, isso é básico, esse erro a gente não pode cometer dentro da dermatologia e no exercício físico, na atividade física também. Sérgio, eu queria que vocês relacionassem para mim 5 erros primários, que as pessoas não precisam esperar uma vida inteira para poder saber que isso é básico. Tá. E aí, Sérgio, eu ou você primeiro? Por favor, primeiro as mulheres. Bom, gente, né? Trouxemos. Lembrando que é nosso segundo convidado homem. Né? Nosso primeiro podcast foi com o artista que fez a exposição. Não, e não pense você que eu não vou entrar na sua
na sua saúde também estética, que vou, viu, Sérgio? Eu vou extrair umas diquinhas suas aí, que eu sei que você também se preocupa. Mas, Fabíola, nós sabemos que, por exemplo, o sol, né, o excesso de sol sem proteção solar é um deles. Não precisa saber... Adorei a sua colocação, excesso de sol, né? Então, assim, sol é uma coisa que eu sempre trago para a consciência do meu paciente, que eu costumo dizer assim, nada de demonizar sol, tá? Sem sol não há vida. Claro, a vitamina D. O sol é maravilhoso, né? E o sol traz benefícios, muitos também. O problema é que nós moramos numa capital do Nordeste que tem sol de janeiro a janeiro, né? Então a gente tem aqui excesso de sol. E é exatamente o que você falou, excesso. Então eu digo ao paciente assim, você tem que saber que quando você sai na rua, na janela da sua casa, quando você está dirigindo, o tempo todo você está recebendo sol. Então nós temos que trazer para nós essa prática do uso do protetor solar e bem precoce, né? Lá na infância, eu até brinco assim quando eu recebo uma mãe que está me queixando de mancha ou de envelhecimento da pele, eu digo assim, você tem filha? Tem. Eu digo assim, vai pegar, aí eu indico um protetor desses fluidozinhos, né? Eu digo assim, vai botar do lado da escova de dente. Aí da mesma forma que você faz, filha, você já escovou os dentes, né? Se a gente não faz isso, porque passa protetor nas áreas expostas, face, pescoço, braço, mãos, né? E aí tem protetores hoje só com filtros físicos, fluidos, então assim, é uma imensidade de protetores. Então, protetor solar sempre para nós dermatologistas, pelo menos aqui no Nordeste, tem que ser um item que tem que ser conscientizado e falado. Certo. Outra coisa muito importante para mim, né, que eu trouxe para minha vida e gosto de trazer isso para meu pai, é a importância de uma boa nutrição para a pele. Perfeito, perfeito. Pele bonita é sinônimo de pele bem nutrida. Alimentação equilibrada também. Exatamente. E também, se você quer envelhecer bem, você precisa manter seu peso. Então você precisa, esses conceitos de nutrição têm que ser bem precoces, né? Terceira é a atividade física. Eu acho que é uma obrigação nossa de médicos de qualquer especialidade dizer ao paciente, você está fazendo atividade física? Sim. E se ele não estiver fazendo assim, você precisa fazer. Você tem que encontrar uma atividade física que linke com o seu estilo de vida, que você goste, que lhe traga prazer, mas a gente não pode porque vida é movimento. Nosso corpo precisa de movimento. Precisa de movimento. Né? Dormir de maquiagem ainda está nessa listinha? Ou as maquiagens já não são, já não causam eu diria tanto que são o quarto, que é quando eu vou falar de skincare, né? Hoje, né, nesse termo que virou, né, uma modinha, né? Meu skincare. Então, assim, o skincare básico é limpeza. Então, é um sabonete adequado para a sua pele, né? Sim. Você pega um homem com muita testosterona, pele oleosa, já você tem uma mulher com a pele fina. Então, essa limpeza adequada é essencial. Eu não tô falando só de face, não, tô falando de corpo também. Sim, também. Às vezes eu boto a mão na cabeça, quando eu recebo umas senhorinhas menopausadas, pele seca, que ela tá banho quente, muito sabonete, e dizendo pra mim, doutora, eu hidrato a pele, não resolve. Eu digo, não vai hidratar nunca. Porque na hora que você mete esse sabonetão aí com água quente, você leva tudo. Ainda mais numa cidade quente, que às vezes a gente toma 2, 3, 4 banhos no dia, né? Você usa nas partes íntimas só um sabonete apropriado, mas na pele mesmo, essa oleosidade que é protetora deve ser mantida de certa forma, não é? Exatamente. Então, hoje em dia você tem muitos óleos de limpeza para substituir os sabonetes comuns e é maravilhoso. Ou se você não quiser, use um óleo de banho da sua preferência, com óleo de jojoba. Eu digo assim, pra mim... Os olhinhos são maravilhosos, né, Fabíola? Maravilhosos. Eu só libero sabonete no pé, pra gente não ficar de chulé, né? Nas regiões íntimas. Jura? Tá? Axila e face, porque a face a gente usa muito protetor. Nós mulheres usamos maquiagem. Então, essas 4 áreas, eu libero um sabonete adequado, com baixa, né, adstringência, para não remover toda a nossa oleosidade, porque é o que você falou, você precisa dela. Tá. E o 5º conselho que eu dou é: procure se tratar precocemente com parcimônia. A gente sabe que nós hoje, que temos 40, 50 anos, a gente já mudou a história. Então, se a gente pensar em mulheres de 40 e 50, nossas avós, elas não tinham a nossa aparência. Não, então, a gente definitivamente. A gente já conseguiu, como profissional como o Sérgio, envelhecer melhor, mais durinha, mais firme, né? Com a dermatologia trazendo tecnologias e vários injetáveis. Imagine hoje mulheres com 30 anos, 25, 30 anos, que já buscam seus dermatologistas,
Não para fazer tratamentos intempestivos e que mudem sua fase. Não, orientação. É orientação. Ela vai ter o skincare adequado e a gente vai identificar o que no envelhecimento dela vai desfavorecer ela e vai intervir. Então é um queixo pequeno, é uma pele muito fina, né? São olheiras precoces. Você vê que antigamente as mulheres, o único recurso era a cirurgia plástica. Quando chegava mais ou menos ali pelos 50, plástica. E eram resultados que precisavam ser conseguidos. Ela saía de uma pele para ficar com a outra trincada. Não ficava bonito também. A gente viu muitos resultados errados. E agora eu acho que a palavra de ordem é o equilíbrio. É como você falou, ninguém precisa perceber o que você está fazendo, não. Só tem que olhar e parecer uma aparência agradável. E você estabelecer esse skincare, básico que seja, mas bem orientado, já faz uma diferença enorme. Quiçá, se você optar por esses bioestimuladores e tudo mais, de uma forma tranquila e gradual. Porque você vai ver um corpo, por exemplo, numa praia, né, que as pessoas estão com menos trajes, então você vai ver uma pele correspondente àquela idade. Sim. Então você não pode ver uma pele de um corpo inteiro correspondendo à idade com uma boca desse tamanho ou com um rosto totalmente disforme, porque não pega, não combina. Aqueles kilo faces, né? Pra compensar a flacidez, bota excesso de produto. Né? Equilíbrio em tudo. Agora vem você, Sérgio. Então, me fale desse equilíbrio da atividade física. O que a gente não precisa esperar envelhecer para saber em termos dos benefícios de uma atividade física? Falando de equilíbrio, limite. Tem que ter limite para tudo, né? Então, o excesso de atividade física também é prejudicial. Prejudicial, como tudo. Então, você tem que ser moderado para isso. É importante ter esse limite que vai possibilitar você ter o ganho adequado também para a atividade que você está realizando. Isso. Um profissional também que acompanhe adequadamente. Ai, gente, personal é vida. Por que demorou tantos educadores físicos virarem personal? Né? Antigamente era só um atleta de alta performance que tinha alguém do lado acompanhando. Hoje as academias, que maravilha. Porque o que a gente vê de exercício errado também sendo executado, né, Sérgio? Isso vai ser prejudicial. Decorrer do envelhecimento. Você pode não ter naquele momento, mas no futuro pode apresentar aquele exercício mal feito que você fez. Então, um bom sono. É importante você dormir bem. Reparador, né? Uma pessoa que dorme bem, ela já acorda com as pilhas renovadas para mais um dia. Eu acho que quando eu durmo bem, quando eu chego para fazer minha atividade física, eu estou melhor. Sem dúvida. Quando você não dormiu bem, parece que você mais faz pesado. Mais esforço nisso. Exatamente. O corpo ele precisa de descanso, né? Associado a isso, a mente também tem que estar boa. Não é? Aceitação também, não é, Sérgio? Você não vai querer ter um corpo de 20, 30 pela vida inteira, é impossível. Exatamente. Você tem que ter o espírito que aquilo faz parte da sua vida. Exato. Saber lidar com esse processo mesmo. Né? O autocuidado, a autoconfiança. Dentro desses aspectos também não deixar de fazer o exercício. É importante você fazer exercício moderado, realizar esse exercício, né, em busca de uma saúde melhor. Né? Então, a alimentação adequada também é importante. Você ter uma alimentação adequada, um sono reparador. Até quando você está fazendo um trabalho onde você está ajudando o paciente a ganhar massa muscular, você precisa desse suporte nutricional de forma adequada, né, Sérgio? Perfeito. Você precisa ter um suporte para que você associe a atividade que você realiza. E aí o ganho ele vem mais facilmente. E o contrário nem se fala, né? Quando você está ajudando uma pessoa a perder peso, é importante que ela não esteja, né, fazendo excesso de calorias na dieta para você também ajudar. A alimentação mais adequada para que isso eu acho que o exercício em excesso também, ele também oxida muito. Oxida. Sim. Aumenta nosso corpo, os radicais livres. Os radicais livres. O álcool também faz isso, né? Então forma. Isso tudo diminui aumenta o seu envelhecimento. Aí a gente está dizendo de cortar tudo isso na vida? Não, gente, é só equilibrar. A gente pode tudo na medida certa. No limite. No limite. E saber se vai assentar bem para você também, né? Nem tudo está para todos, como você
Muito bem disse. E outra coisa, nós falamos aqui, né, desse acompanhamento de um personal, de um educador físico para atletas de grande performance. Óbvio que tem que ser assim, né? Um surfista profissional, ele precisa de trabalhar a musculatura mais requisitada no surf, o mesmo vale para o futebol, para o vôlei, enfim. E para nós, réis mortais, que não somos atletas de alta performance, mas queremos envelhecer bem, a gente não pode deixar de entender a funcionalidade, como é que é a sua vida, como é que é a sua rotina, você certamente pergunta isso para o seu aluno, né? Que tipo de musculatura você vai estar precisando trabalhar mais? Você trabalha sentado ou em pé o dia inteiro? Ou seja, nossa, é um sonho de consumo você ter um personal que estude a atividade laboral. A funcionalidade da nossa atividade diária, ela precisa estar compensada com o trabalho muscular. A atividade laboral tem uma implicação, tem um fundamental. Muitas vezes o cliente, o paciente, ele chega com uma dor em determinado local do corpo que não está associada só à atividade física. Não vem daí. Vem da atividade laboral dele, da má postura, da forma de se colocar. Sérgio, se eu não fizer atividade física para essa região aqui, eu começo a ter dores aqui do meu trabalho, porque eu tô sempre assim, empunhando. E eu tô sempre assim e não posso derrubar o peso. Eu tenho que trazer leveza para a mão. Então, eu geralmente deixo isso aqui muito tenso. Isso. Aí eu observo, se por algum motivo eu faço um tempo sem fazer a viagem, em 3 semanas... Aí quando eu volto, eu começo a sentir dor aqui. Melhora quando eu fortaleço, quando eu faço musculação. Tem que botar e que eu trabalho essa musculatura. Por exemplo, agora eu tô fazendo direitinho, eu tô bem. Agora, se por algum motivo eu me afastar, eu começo a sentir dor aqui. É como se essa minha musculatura ficasse fraca, não sei. Totalmente. Uma vez uma pessoa até me disse assim, é como dentista. O dentista também tem essa dor. Cirurgiões é uma musculatura que ficam... exigida, né? Bem exigida. E aí tem uma sobrecarga ali, que precisa ser amenizada ou fortalecida. Então você não pode deixar de trabalhar, você tem que trabalhar. Então qual o movimento você tem que fazer? Buscar uma atividade, um exercício que venha fortalecer essa região, para que você consiga atuar na sua atividade laboral sem estar com as dores. Exatamente. E outra, a musculatura ela está colocando como uma dor, porque ela precisa ser trabalhada. Muitas vezes. A dor é um sinalizador. Quando pode ser o excesso também. Sinalizador. Exatamente. Até rimou. Tá dizendo assim, tem alguma coisa errada aqui, me ajude, né? Eu acho extremamente importante. Eu vejo algumas aulas, por exemplo, de dança, ainda mais voltada para nós mulheres, onde a cadeira, né, ela é muito trabalhada. Gente, é impressionante como uma pessoa idosa, como é grave uma queda para uma pessoa idosa que não tem uma musculatura bem trabalhada. O primeiro músculo, a primeira situação complicada que ela sofre é de ruptura de fêmur, quadril, e essa mobilidade de quadril que a gente consegue através de botar o corpo em movimento impressionante, como ajuda a gente a sair de situações complicadas mais tarde, né, Sérgio? Mobilidade, de um modo geral, é importante, né, para qualquer pessoa. Né? Você dá mais flexibilidade à estrutura, que possibilita você ser mais ágil, funcionalmente falando. Quando a gente chega na determinada idade, tem uma dificuldade de sentar, de agachar, de levantar. Então, a mobilidade é fundamental para que ela tenha essa funcionalidade mais trabalhada. Isso ajuda a você se agachar e pegar algo no chão com mais facilidade, a estar colocando o braço mais acima do corpo. Então, a mobilidade associada com a musculação, com outro exercício de força muscular. Porque, Sérgio, mobilidade requer que a pessoa tenha força muscular e flexibilidade, não é isso? Isso. São as duas coisas. Por exemplo, quando a pessoa está sentadinha e ela vai levantar, ela precisa ter força aqui, não é isso? E ao mesmo tempo também tem que ter flexibilidade. Então é um misto aí. Exatamente. Sérgio, num treino, por exemplo, essa mobilidade de quadril, de joelho, de quadríceps e tudo, ela deve ser feita antes ou depois do trabalho de força muscular? E antes é imprescindível. Antes é imprescindível. É imprescindível fazer. Já porque quero saber você isso. está no processo ali de iniciar, então é necessário você trabalhar essa mobilidade.
para depois pode-se fazer um alongamento no final. Certo. Mas a mobilidade é importantíssima para esse movimento mesmo. Olha, para nossa sorte, gente, o Sérgio, que é o convidado da Áurea de hoje, ele também é adepto, né, a essa composição toda para um envelhecimento saudável. Eu acho incrível e eu vou chegar na pergunta que eu quero te fazer, mas antes eu vou fazer uma para a Fabíola, que é o seguinte: eu percebo também, assim como essa musculatura flácida, né, compromete mesmo a funcionalidade dos nossos movimentos, mas a nossa pele também vai ficando mais fina, com mais manchas e com menos capacidade de se regenerar. Exemplo, você dá uma trombada numa porta, já fica roxo, a pele machuca muito fácil, você vai tomar um sol, a medida tem que ser realmente observada, porque pode não só trazer mais manchas, mais pintas, mas alguns vultozinhos, manchas mais altas, primeiro que precisam ser avaliadas por um dermatologista, que é muito importante. Câncer de pele está entre os principais, mais graves, que a gente sabe as consequências. E segundo, que essa textura que a gente vai perdendo da pele também mais fininha, também a dermatologia estética pode ajudar muito. É isso que eu queria saber de você, se essa regeneração celular proposta pelos bioestimuladores também agiria aí. Então, Olga, eu costumo dizer que todo mundo tem conhecimento da osteoporose, né? Que é a perda de massa óssea, da sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Mas você também tem a dermatoporose, que é a perda do colágeno, né, das fibras da pele. Sim. Na verdade, não é só, a gente fala em colágeno porque ficou mais fácil de entendimento. Mas você perde colágeno, você perde elastina, seu colágeno envelhece, sua célula de pigmentação envelhece, por isso que você tem manchas claras, manchas escuras, ela já não distribui o pigmento de forma uniforme. Então, é todo um processo de envelhecimento, né, completo ali na pele. E é importantíssimo hoje a gente pensar em como tratar isso, porque é uma questão de saúde. Isso que você falou de bater e ficar roxinho é púrpura senil, né? É aquela pessoa que o vaso tá tão descoberto ali da proteção dele de colágeno que toca, às vezes ela botou uma sacola no braço, Exatamente. Uma sacolinha de pão. E chega lá, o braço está marcado, né? Então, hoje existe um novo capítulo na estética médica, né? Uma novidade mesmo. É uma coisa que lá fora começou há 2 anos, no máximo 2 anos e meio. Aqui no Brasil a gente tem 1 ano e meio, que é a medicina regenerativa. Sim. Né? Que traz pra gente aquela importância de você tratar e regenerar o processo de envelhecimento na pele. Regeneração celular. Exatamente. Então tudo começou com o PDRN, que as redes sociais traziam aí como esperma de salmão, né? Tipo numa brincadeirinha, é claro. São vesículas de informação levadas às nossas células para que elas se regenerem, melhorem sua qualidade mitocondrial, do melanócito, do fibroblasto. Então, ela ajuda globalmente. Então, começou com o PDRN, que são células germinativas de uma espécie de salmão asiático. Depois a gente foi para o exossomas. Esse exossoma já está tomando uma vertente imensa. Inicialmente era vegetal, agora você já tem o exossomas de origem animal, que também é a mesma função. Ele vem, é como se você estivesse dando um elixir, uma vitamina para a pele, né? Assim como você dá a vitamina D para o cal, para alguma deficiência, essa também pode ser. A medicina regenerativa vem para ajudar no processo de regeneração da pele. E aí, o que ela faz? Ela faz tudo. Ela melhora seu perfil de produção de colágeno, porque ela ajuda seu fibroblasto, ela ajuda seu melanócito para melhorar a pigmentação. Por isso que eu quero dizer para vocês o que é a medicina estética. Tirando esse conceito só de beleza perfeita, de rosto perfeito, não é isso. É envelhecimento saudável. A medicina saudável. Estética está associada a um envelhecimento saudável e ponto. Tem muitos recursos. Sim. E eles precisam ser utilizados de forma responsável, né? Exatamente. Eu acho que... É saber usar. Hoje a gente tem armas sofisticadíssimas,
Só que você tem que saber utilizar. Saber utilizar. E agora sim a pergunta final. Por que o Sérgio está aqui com a gente? Porque você falou aí da questão da pigmentação também. Com o envelhecimento, a pele pigmenta muito mais fácil de manchas, né? Isso, os efeitos exatamente. do sol são mais danosos ainda, do excesso do sol, né? E as tecnologias também ajudam muito a suavizar essas manchas senis, aquele tom da pele que vai perdendo, ela vai ficando uma pele mais amarelada, mais acinzentada. Isso com certeza, com uma alimentação adequada também você consegue reverter. E com os recursos dos lasers e das tecnologias todas. Aliás, nesse último congresso que você participou, falou-se muito, né? Nos congressos aí, tem se falado muito de regeneração. Eu acho que a palavra de ordem, não mexer muito no que está, é dar mais estímulos para que a gente consiga recuperar o que já é seu, né? O que tinha uma funcionalidade que foi perdendo com o passar do tempo. Essas tecnologias ajudam aí. Eu digo que é devolver o que o tempo está tentando lhe tirar. Vamos dar uma freada neles, assim, pera lá, bora com calma. Calma aí. Gente, e celebrar, né? Celebrar a idade. Por que positividade? É porque a gente quer ver mesmo uma coisa positiva na passagem do tempo. A gente quer devolver essa autonomia a partir de assuntos como esse aqui e uma tranquilidade nesse processo de envelhecimento. Envelhecer não é um xingamento, ser uma pessoa velha é um privilégio de você ter conseguido chegar onde você chegou. E a Áurea quer te ajudar a chegar lá bem, né, Fabiola? Eu deixo aqui o nosso convidado de honra hoje finalizar com o que ele achar muito importante, que talvez por um motivo ou outro a gente não disse, Sérgio. Esteja à vontade. Mas eu queria agradecer muito a sua participação, dizer que eu gostei muito de saber que você veio à Clínica Áurea também buscar recursos e que você ficou extremamente satisfeito com o resultado, que foi tirar um pouco da pigmentação, que dando aula de educação física você se expôs mais ao sol, né? E a conta vem, para todo mundo vem. E eu queria saber como foi seu resultado e o que você diria para os homens que ainda torcem o nariz quando a gente fala que o assunto é estética, associando só a essa beleza que não é a beleza que a Áurea preconiza. Beleza aqui está associada à saúde, ponto. Eu busquei e vim para o lugar certo para cuidar dessa minha pele, né? Eu, por fato de fazer atividade fora, né, o espaço, a incidência de sol é maior. E falando dos resultados em si, foram surpreendentes. Eu hoje tenho uma pele muito mais viva, né? Tenho uma qualidade muito melhor, me cuido muito mais. Né? Tinha essa questão de não passar um creme. O bom foi isso, viu? Cuido muito mais, né? Porque sim, ele está sempre... É o mais importante virou de uma tudo. chavinha. O skincare dele agora está lá, prontinho, certinho, bem orientado. Pois é, só tenho a agradecer a Áurea por ter tido esse movimento e a doutora Fabiola por ter me ajudado nesse processo também. E uma filha super competente. Também, não podemos deixar de esquecê-la. Que deve ter falado, meu pai. Que foi quem executou os procedimentos nele, né? Quando ele esteve comigo, eu digo, olha, aí só tem uma coisa que eu posso te ajudar, exatamente, né? Nesse dano solar com pigmentação. Porque o Sérgio, um homem jovem, um corpo maravilhoso, não precisava de nada, né? E como o homem tem menos flacidez do que a gente, né? Ele não tinha praticamente uma flacidez discreta. O que ele tinha realmente era manchas secundárias à exposição solar. Sim. E aí a gente fez um tratamento conjugado, né? Com a Camila, que é nossa fisioterapeuta e que é muito competente. Em tecnologia, ela dá show. E deu um show aqui no rosto do papai. Ficou realmente... O resultado dele é impressionante. Deu um resultado belíssimo. Vamos colher os frutos da nossa idade. Envelhecendo de forma saudável. Envelhecendo de forma saudável. Sérgio, muito obrigada, querido. Foi ótimo. Conhecer você foi um prazer. Eu agradeço. Fabiola, como sempre, é muito bom. A gente sai assim com a cabeça fervendo de coisinhas que a gente pode mudar. A gente só acha que o tempo é pouco, né? É, muito pouco. A gente começa a conversar assim, mas vai ter e aí você tá na hora de você terminar. E o que a gente não conseguiu responder aqui, você vem pessoalmente e faz a sua consulta, né? Um beijo, gente. Até o próximo episódio.